Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, no capítulo 26. Desde a semana passada nós estamos falando sobre esse texto. Mateus 26, de 20 a 25, é o relato sobre a traição, melhor, a indicação do traidor. E hoje nós continuaremos a falar e tratar sobre esse texto. Semana passada nós vimos aqui que, ainda que de fato nós não sejamos traidores, potencialmente nós somos, né? Nós temos em nós a capacidade de trairmos a Cristo. Assim foi que reagiram os apóstolos, 11 deles, melhor, todos eles perguntaram a Cristo, quando foi anunciado o traidor, que havia um traidor, eles perguntaram: mestre, sou eu? Não sou eu, né? Ou sou eu? Então eles esperavam uma resposta negativa, mas ao sondarem os corações, a sondarem as suas próprias almas, eles concluíram que eles poderiam trair a Cristo. E por isso perguntaram com muito temor e com muita tristeza: mestre, não sou eu não, ou sou eu? A resposta, Cristo não deu às claras, mas nós chegamos aqui à conclusão e aprendemos que tanto eu quanto você, assim como Pedro, João, Mateus e todos os outros discípulos, todos aqueles que andam perto de Jesus, podem sim traí-lo, a não ser que coloquem os seus olhos em Cristo, que perseverem na fé, confiados não em suas forças, mas no amor de Cristo e caminhando à sombra da sua cruz e daquilo que Cristo fez por nós. Cristo é a nossa firmeza e não nós mesmos. Vamos reler o texto e hoje nós vamos falar mais especificamente de Judas para vermos quais são as características de um traidor. E nós vamos nos surpreender que essas características são bem próprias e próximas de nós mesmos. Então, voltemos ao texto. Diz assim, Mateus 26, de 20 a 25. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então, esse último versículo, o versículo 25, ele revela quem é o traidor. E não precisaríamos do versículo, né? Porque nós já conhecemos a história. Diferentemente da reação de Jesus com os outros 11 discípulos, a resposta de Jesus foi bem positiva quando Judas lhe perguntou se ele era o traidor. A expressão aqui, tu o disseste, seria melhor traduzida, é verdade, é você. Até porque, no caso dos 11, eles realmente não sabiam se seriam eles ou não o traidor. Mas no caso de Judas, é diferente. Judas sabia realmente que ele era o traidor, porque se você voltar aí, alguns poucos versículos, lá no versículo 14 e 16, a 16, de Mateus 26, você vai notar que quando Judas partiu para a última refeição com Jesus, ele já tinha feito um acordo com os fariseus a fim de trair Jesus. A traição já tinha começado. Versículo 14, 15 e 16 dizem assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs:
que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E perguntaram-lhe 30 moedas, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então, quando Judas pergunta a Jesus, mestre, sou eu, ele não quer saber, ele não quer que Cristo responda se é ele ou não, ele quer ter certeza se Cristo sabe quem é o traidor. E Jesus sabia quem era o traidor e disse para ele, Judas, você disse a verdade. Sim, é você sabe disso. E a partir daquele momento, Judas deu seguimento ao seu plano de trair a Cristo, de trair Jesus Cristo. Então, nós começamos aqui na semana passada perguntando como é que uma pessoa como Judas, que andou tão próximo do Mestre, pode trair a Cristo, né? Mesmo tendo o potencial de um traidor, como todos nós temos, como é que alguém que conviveu com Jesus pode traí-lo de maneira tão sórdida, por pura ganância? Quando você lê sobre a história de Judas, comentários sobre Judas, não há muito da história dele, há uma grande especulação para saber quais os motivos que levaram Judas a trair a Cristo. Alguns dizem, não, Judas, ele esperava que Cristo fosse aquele grande chefe político, e quando ele traiu Jesus, o que ele queria realmente era que quando Jesus fosse preso, isso o incentivasse a levantar uma rebelião, e aí finalmente haveria um motim contra o Império Romano, e o reino de Israel seria restabelecido. Essa é uma hipótese que eu não creio que seja verdadeira. A outra hipótese é o fato de Judas ser um ganancioso, entre outras. Ser realmente alguém que não tinha nenhum interesse em Cristo, a não ser os privilégios e aquilo que Cristo poderia, e estar com Cristo poderia dar para ele. E aí nós vemos na Bíblia algumas ocasiões onde a ganância de Judas realmente aflora. No caso lá de Jesus sendo ungido em Betânia, quando gastam um perfume muito caro para lavar os pés de Jesus, ele fala, olha, você não devia aceitar isso. Esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. E aí o Evangelho nos diz que Judas falou isso não porque tinha interesse nos pobres, mas porque ele era o tesoureiro e queria tirar daquele dinheiro para ele, né? Ele era um grande ladrão. Quando você encontra Judas planejando entregar Cristo aos fariseus, ele não pergunta outra coisa senão, quanto vocês vão me pagar para fazer isso? Judas traiu a Cristo de uma maneira muito sórdida, ganância pura, mostrou total falta de amor por aquele a quem ele seguiu durante tanto tempo. E a questão é justamente essa. Como é que alguém como Judas pôde traí-lo? Tem algumas características, e é sobre essas características que nós vamos falar hoje, que estão em Judas, e que, como eu falei, podem ser muito próximas de nós. Há algumas características em Judas que mostram como é possível alguém que andou com Cristo da forma como ele andou, ser um traidor. Então, que características são essas? A primeira característica que eu botei aqui, na verdade eu coloquei duas características, que são mais interessantes para nós no momento, é que o traidor, ele pode estar no grupo, mas não ser do grupo. O traidor pode estar no grupo e não ser do grupo. Como assim? Judas foi um dos apóstolos a quem Cristo escolheu. Ele fazia ali parte do grupo dos 12. Originalmente o grupo é composto também por Judas. Ele está no grupo. E, como a história conta, ao mesmo tempo, ele não é do grupo. Ele não faz parte daqueles homens que foram designados para realmente representar o Evangelho e a Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 10, volte um pouco aí, para nós vermos um pouco disso. Mateus, no capítulo 10, versos 32 a 33. Melhor, de 1 a 4. Mateus 10, de 1 a 4.
Vamos ler aí juntos? Leia comigo. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Veja bem, Judas é tal e qual os outros. Recebeu o mesmo comissionamento, recebeu a mesma autoridade, não era um apóstolo de segunda classe, um discípulo de segunda classe, não era preterido em relação aos outros. Tudo que Cristo falou para os 12 incluía Judas. Judas viveu as mesmas coisas que os outros apóstolos. Você continuando aí no capítulo 10, você vai ver que tem nessa escolha há vários momentos, várias falas de Jesus. Cristo dá instrução de como eles deveriam agir. Judas ouviu essas instruções. Jesus Cristo faz as demonstrações, dizendo dos perigos, de como seria difícil o ministério. Judas ouviu tudo isso, aponta as dificuldades, mostra as recompensas. De nenhuma maneira Judas foi isolado nestes momentos. Judas foi incluído no grupo. Teve os mesmos privilégios, as mesmas obrigações, ouviu as mesmas palavras. Ele estava ali. Inclusive, é possível, porque Cristo deu autoridade aos 12, não a alguns deles, mas aos 12, de expulsarem demônios, de curarem pessoas. E é possível que Judas, quando saiu no seu comissionamento com a sua dupla, ele tenha curado pessoas, ele tenha libertado endemoniados. É possível que ele tenha feito tudo o que um apóstolo fez. Ele estava no grupo, experimentando coisas do grupo, participando dos benefícios do grupo e também das dificuldades do grupo. Mesmo assim, ele não era do grupo. Ele era, como anota todos os evangelhos, tem sempre uma anotação no nome de Judas. Tem sempre uma referência à pessoa dele. Qual é a referência que se dá a Judas? É aquele que o traiu. Em todos os evangelhos, na lista dos apóstolos, Judas é referenciado como aquele que o traiu. Mas ele não é um apóstolo de segunda classe. Até porque o Judas, a referência, aquele que o traiu, vem depois, né? Depois que se sabe que ele traiu. Antes não, ele simplesmente era Judas. Agora, da mesma forma, isso é muito interessante, irmãos, da mesma forma como Judas ouviu todas essas coisas, ele também ouviu uma advertência solene de Cristo no seu comissionamento, como todos os outros ouviram, como os outros 11 também ouviram. Aí no capítulo 10, versos 32 e 33, vamos ler? 10, 32 e 33, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Judas ouviu isso junto com os 12. Essas palavras são ditas principalmente para os apóstolos. Então você vê que estar no grupo, fazer parte deste grupo para Judas, não significou muita coisa no ponto de vista da sua permanência na fé, no ponto de vista da sua fidelidade a Cristo. E é aí que nós somos advertidos pela palavra de Deus. Fazer parte da igreja não é tudo. Estar congregado, ter cargos, realizar grandes coisas, obras extraordinárias, ter dons, talentos, fazer parte até de uma maneira muito especial deste grupo que é a igreja, não é a garantia de que somos realmente fiéis a Deus.
Não é a garantia de que iremos perseverar até o fim. Mesmo pessoas que estão no grupo podem sair dele como traidor. A história conta isso, a experiência conta isso, a Bíblia está cheia de advertências quanto a isso. E isso é que nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Nós estamos caindo no mesmo problema, no mesmo erro que o catolicismo romano caiu. Para um católico romano, ele aprende desde pequenininho, lá no catecismo deles, que se ele estiver na igreja, ele está salvo, porque não há salvação fora da igreja. Se ele estiver lá dentro, mantendo os seus votos, a sua comunhão, tudo mais, ele está tranquilo, ele pode viver como for lá fora, ele pode ser a coisa horrível que for lá fora, mas se ele estiver em comunhão com a igreja, ele está salvo. Se ele estiver participante da igreja ali e tal, ele está salvo. Não é assim que nós cremos. O grupo não salva. Fazer parte de coisas maravilhosas não salva. Entrar em projetos piedosos não salva. E não é a garantia de estarmos salvos, ou não é a garantia de nós permanecermos fiéis. E eu quero que você leia comigo alguns textos, para você entender isso com bastante clareza, porque é importante que nós entendamos isso. Como a Bíblia adverte que simplesmente estar envolvido com um grupo de crentes não é suficiente para você garantir a sua fidelidade a Deus. O primeiro texto que eu quero que nós leamos está em Mateus mesmo, no capítulo 7, versos de 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Vamos ler juntos? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Judas se encaixaria muito bem num texto como esse. Judas poderia ser um destes que, ao comparecer no juízo final, iria falar, mas Senhor, eu estive com o Senhor 3 anos, o Senhor sabe disso, eu não preciso nem lhe contar, o Senhor estava lá, o Senhor viu, eu saí por aí, quando o Senhor me mandou ir, e fui, e libertei endemoniados, eu curei enfermos, eu estava no barco, quando a grande tempestade nos tomou, e o Senhor acalmou o barco, o mar, eu estava lá, eu fiz coisas extraordinárias, eu estava no grupo dos 12, e até Judas irá ouvir, eu nunca conheci você, mas como o Senhor não me conheceu, eu andei com o Senhor. Não, você não andou comigo, eu não ando com quem pratica iniquidade, você roubou o dinheiro das ofertas, você me traiu por ganância, você não foi, você é o filho da perdição. Isso se encaixa com cada um de nós, que achamos que estarmos com Cristo e ter um lugar na eternidade se deve ao fato de eu ter méritos, de eu ter visto coisas, de ter testemunhado milagres, de ter tido experiências, ou de simplesmente ter feito parte deste grupo. E não é bem assim. Na verdade, a garantia é Cristo, não é o grupo. É como nós nos relacionamos com Cristo e não com o grupo, não com a igreja. Hebreus 6, versos 4 a 8. Hebreus 6, de 4
a 8. Vamos ler juntos? Esse texto ainda agrava a situação daqueles que estavam na igreja e se desviaram. Vamos ler juntos? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Vamos parar aqui. Veja aí. Aparentemente fala de crentes, melhor, de cristãos que caíram. Mas não é disso. Um cristão verdadeiro, ele não pode cair, ele não pode apostatar definitivamente da fé. É impossível alguém que foi salvo por Cristo perder a sua salvação. A Bíblia diz isso com muita clareza. Do que se trata aqui? Se trata justamente dessa coisa da congregação, de pessoas que fazem parte da igreja. E pelo simples fato de fazerem parte da igreja, estão participando de todos os benefícios da igreja. Você não é mais uma pessoa, você não pode dizer que é uma pessoa ignorante a respeito do Evangelho. Mesmo que você não seja salvo, mas que está aqui na igreja, você não pode dizer que é ignorante a respeito do Evangelho. Você tem ouvido a palavra de Deus. Você tem sido ensinado sobre a vontade de Deus. Você não é ignorante. Você está na luz. Você não está mais nas trevas. Você pode até ignorar, no sentido de deixar para lá o que você está ouvindo, mas você não pode dizer que é um ignorante. Você é um iluminado. O Evangelho chegou a você. Você pode não receber, não aceitar, mas você não pode dizer que não sabe o que é. É um iluminado, nesse sentido. Provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera no meio do seu povo, no meio da igreja, ele não fica selecionando. As experiências que nós vivemos num culto, por exemplo, atinge todos, incrédulos e crédulos. Não faz distinção. Uns para o bem, outros para o mal. A palavra de Deus, quando é pregada e o Espírito Santo anuncia essa palavra, ela atinge o coração de todos. Uns são salvos, outros recebem juízo pela mesma palavra, mas participam do dom do Espírito Santo. A igreja, a comunidade, na comunidade ninguém é preterido, até porque a comunidade servirá para nós como juízo, afinal. Provaram a boa palavra de Deus, não há dúvida. Todos que estão aqui estão ouvindo a palavra de Deus. Todos que vivem na comunidade, até familiares que não são propriamente da comunidade, experimentam a boa palavra de Deus. Pessoas que caíram, tendo tantos privilégios, pessoas que apostataram da fé, tendo tantos benefícios, tantas advertências, tantos apelos da palavra de Deus, se ainda assim se tornaram resistentes, com o coração endurecido a ponto de amarem mais esse mundo do que amarem a Deus, estão crucificando a Cristo, estão traindo a Cristo. E aqueles que rejeitam deliberadamente esta obra, não há como renová-los, restaurá-los. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós nos surpreendemos com crentes modelo que nós admirávamos, que nós imitávamos e vemos caídos. Você já viveu experiência assim? Eu já vivi experiência assim. E enquanto houver mundo, vai ser assim. Até porque escândalo não vem de crente imaturo. Escândalo só pode acontecer com um crente maduro. Só quem está em evidência, quem pode escandalizar. Essa é uma advertência. Continuando o texto, só para você entender melhor, isso que eu acabei de explicar, versículos 7 e 8, o autor ele usa uma parábola, melhor, uma ilustração, para explicar o que ele quis dizer em cima. E aí você pode entender melhor. Versos 7 e 8, vamos ler?
Porque, Hebreus 6, agora 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, a ilustração diz: da mesma forma como nós estamos aqui, e a chuva de bênçãos de Deus cai sobre todos que estão aqui neste momento, da mesma forma como a chuva cai na terra, e na terra a terra produz terra boa, o que é esperado, isso traz bênção, mas acontece também de a chuva cair e a terra produzir espinho. A mesma chuva alimenta o espinho, e ela é amaldiçoada, está perto da maldição, está perto de ser queimada. Meus irmãos, isso acontece dentro da igreja. Vocês lembram da parábola do trigo e do joio? No mundo, em toda parte, há o trigo e há o joio. Na igreja também, há o trigo e há o joio. E por incrível que pareça, meus irmãos, tem joio que morre pensando que é trigo. E se surpreende ao final. Então a palavra de Deus é cheia de advertências quanto a isso. Nós não podemos sossegar porque temos vivido em um grupo onde Deus trata esse grupo com especialidade, que é a igreja. Ainda que isto aqui seja importante, a salvação é um processo individual. O manter-se fiel a Deus é uma caminhada solitária. É muita gente caminhando, mas cada um caminhando sozinho. Porque ninguém pode caminhar pelo outro. Ainda que estejamos indo para o mesmo lugar, ainda que sejamos marido e mulher, mas é cada um cuidando da sua própria vida, no que diz respeito à sua fidelidade a Deus. Eu não posso ser fiel por minha esposa, ela não pode ser fiel por mim. Ela não pode amar a Deus por mim, eu não posso amar a Deus por minhas filhas, eu não posso ter fé por elas. Eu não posso esperar que a igreja tenha fé em meu lugar, tenha amor a Deus em meu lugar, seja consagrada em meu lugar. Não é nada disso. Eu preciso entender que aqui é um lugar muito bom, mas também é um lugar muito perigoso para quem não quer compromisso com Deus. Para quem não tem se esforçado para andar na luz. Para aquele que tem experimentado tudo isso e passado ao largo do relacionamento com Deus. Mas a igreja tem uma aplicação muito interessante para você e para mim, para sabermos como a igreja pode nos ajudar, ainda que ela não seja definitiva para a nossa permanência na fé, ela nos ajuda muito. E aí eu quero que você abra o mesmo Hebreus aí, agora, capítulo 3, versos de 12 a 14. Hebreus 3, 12 a 14. E aí você vai entender, você pode estar pensando assim, bom, se não é tão importante assim, eu vou cair fora, né? Vou viver a minha vida aí espiritual sozinho. Não deixe que Satanás plante isso em seu coração, porque a palavra de Deus é completa, e veja o que ela diz agora, Hebreus 3, 12 a 14. Vamos ler juntos? Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, observe, leia com atenção, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não são momentos que definem a vida cristã, mas é a perseverança até o fim. Mas aqui é uma coisa, por que Deus criou a igreja? Porque somos colocados dentro de um povo, para que mutuamente nos exortemos, para que o nosso coração não fique endurecido pelo pecado. É o exercício da disciplina mútua,
que nos fará perseverar. A igreja pode nos auxiliar nisso. Sim, você tem responsabilidade com seu irmão. Eu tenho responsabilidade com vocês, não apenas porque sou pastor, mas porque sou irmão de você em Cristo Jesus. Ao perceber um irmão endurecido, ao perceber um irmão que flerta com o pecado, é minha obrigação, como membro desta igreja, e como coparticipante com ele, do corpo de Cristo, que eu o exorte, que eu o aconselhe, que eu fale dos perigos de alguém que está na igreja e brinca com a fé. Não se trata pecado alheio com fofoca, se trata com exortação, com auxílio mútuo, com disciplina amorosa, que visa a correção. É assim que nós nos resguardamos de tropeçar. Nós temos responsabilidade uns com os outros, quando nós sabemos que o meu irmão, assim como eu, tem o potencial de trair a Cristo, de não perseverar na fé, então eu vou a ele, eu o estimulo, eu oro por ele. É assim que a Bíblia nos exorta, e essa é a grande utilidade da igreja para nós, não resguardar-nos de que não trairemos a Cristo, mas nos ajudar a perseverarmos numa caminhada tão difícil, que é a caminhada cristã. Certamente, ainda que eu tenha que caminhar a minha própria caminhada, correr a minha própria corrida, acompanhado por outros, estimulados pelas vitórias de outros, aprendendo com as derrotas de outros, eu continuarei. Será mais fácil. É por isso que Deus não salvou apenas pessoas, mas salvou pessoas e as colocou em uma igreja, em um grupo. Ainda que o grupo não salve, ele ajuda a nos mantermos na caminhada em fidelidade a Cristo. Então, meus irmãos, essa é a exortação bíblica. Primeiro, tenha cuidado. Fazer parte do grupo não significa que você é do grupo dos salvos, dos perseverantes. O que marca isso é a sua caminhada pessoal. Mas, estando no grupo, temos responsabilidades mútuas. A responsabilidade de nos exortarmos a fim de que ninguém seja endurecido pelo pecado. Precisamos orar mais uns pelos outros, precisamos aconselhar mais uns aos outros, precisamos ser ensináveis quando nos exortam, quando nos advertem, quando nos admoestam. Não, o crente não é dono da sua própria vida, não. O crente vive em uma comunidade comprada pelo sangue de Cristo. É assim que nós vivemos. Bom, essa é a primeira característica, e eu vou partir para a segunda. Depois de falar de que o traidor pode estar no grupo, mas não é do grupo, tem uma outra coisa também que nós devemos aprender com Judas. Judas esteve no grupo e afinal se mostrou fora do grupo, nunca participou dele porque era um traidor. A outra coisa, meus irmãos, é que o traidor pode ter um lugar privilegiado ao lado de Jesus. Você já sabe. Perguntamos aqui como Judas traiu Jesus, mas lógico, um inimigo não pode trair Jesus, um distante não poderia traí-lo, só poderia trair a Cristo alguém que estivesse próximo dele. O traidor é sempre alguém próximo. O traidor é sempre alguém que tem uma posição privilegiada. Ou estou errado? Não tem como você trair alguém se você não conhece essa pessoa, se ela não tem nenhuma expectativa, se você não deve nada a ela, não tem como essa pessoa lhe decepcionar ou lhe trair. A traição vem do esposo, vem da esposa, vem de um amigo leal, vem de alguém que você confiou. Fora isso, não há traição. Da mesma forma, ninguém pode trair a Cristo, a não ser que esteja próximo dele. Só os crentes podem trair a Cristo. O mundo não pode trair a Cristo. Então, o traidor, ele tem uma posição privilegiada, um lugar privilegiado ao lado de Jesus. Volte aí para Mateus, capítulo 6, verso 23. Certo. Vamos ver aí, Mateus 6,
23. Meu texto sempre sumiu. Melhor, não é o 23. 26, né? Eu que estou fora aqui, estou sem achar nada. Mateus 26, né? Verso 23. Deixa eu só voltar para o texto, estava fora dele. Muito bem. É o texto que nós estamos estudando. Mateus 26, agora o verso 23, só para você ter uma ideia de quão próximo Judas era de Cristo, quão privilegiada era a posição de Judas ao lado de Jesus. Então veja aí. Os discípulos perguntaram no verso 22, porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondeu. Ele respondeu, vamos ler? O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Com algumas variações, você vai ler a mesma coisa em todos os evangelhos. Muito bem. Você sabe que a mesa da ceia do Senhor não é aquela mesa que foi pintada na Santa Ceia, né? Não é uma mesa como a nossa, em que todo mundo ficava sentado e tudo mais. Não. A mesa naquela época era uma mesa mais ou menos em forma de U, e não tinha cadeiras, era uma mesa baixa, a exemplo do que é a mesa dos orientais, e as pessoas comiam deitadas, apoiadas em um dos cotovelos, com os pés para longe da mesa. Tem uma questão de higiene. É por isso que você vai ver que quando Cristo estava numa ceia na casa de Simão, uma mulher veio e lavou os seus pés. Era ficar mais fácil. Ela não foi para baixo da mesa e nada disso. É a posição que eles ficavam. Então, a posição central da mesa era do anfitrião. Ele ficava no meio da mesa. Logicamente, quem estava ao centro era o Senhor Jesus Cristo. À sua direita, quem estava? Vocês lembram? Era aquele discípulo que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Quem é ele? João. Estava à sua direita. Em outros relatos dos evangelhos, você vai ver que João é aquele que pergunta para Jesus quem é, muito baixinho. Pedro estava longe, faz um sinal para João. João, pergunta aí para ele quem é. Aí João, que está muito próximo, fala, Senhor, quem é o traidor? E Jesus diz, bom, é aquele que vai colocar comigo a mão no prato. E como a posição dava pouca mobilidade, e a refeição pascal, ela tem aquele negócio do pão asmo, as ervas amargas, então havia um prato que era comum para determinado grupo de pessoas. As pessoas mais próximas compartilhavam um prato, na verdade um pote, onde se colocavam as ervas amargas, e ali a pessoa molhava o pão para comer o pão embebido naquela erva amarga. Quando Jesus fala que aquele que vai colocar a mão no prato comigo, significa que essa pessoa está muito próxima dele. Quando Judas pergunta, ele pergunta baixinho, e Jesus responde também muito baixinho para ele, tanto é que os outros não percebem o que aconteceu, nem sabiam que Judas era o traidor. João estava à direita, imediatamente à esquerda, ao lado de Jesus, estava Judas. E essa é uma posição extremamente privilegiada. É um lugar de honra ao lado do anfitrião. Só para vocês terem ideia que Judas não era um apóstolo que ficava à margem. Para vocês terem ideia que Cristo não o amava menos. Não o tratava com desdém. Naquela ocasião, ele já sabia que Judas era o traidor. Na verdade, desde a eternidade, ele sabia que Judas era o traidor. Judas estava ao seu lado, sentava-se à sua esquerda. Assim como João poderia colocar a cabeça no peito de Jesus e perguntar a ele as coisas, por causa da sua posição privilegiada à direita, Judas também tinha esse privilégio por estar logo à esquerda de Cristo, compartilhando do mesmo prato. E o pão que Judas recebeu, nós lemos nos outros evangelhos, foi dado por Cristo, era o seu bocado. Uma posição extremamente privilegiada. E sabe o que é mais interessante aqui? Quando você lê os relatos da Via Crucis, né, o final da vida de Jesus,
Você sabe quantos discípulos acompanharam Jesus até a cruz? Vocês têm uma ideia assim? Não? Só um discípulo estava com Jesus na cruz. João. Todos os outros fugiram, inclusive o mais corajoso deles, Pedro. Só João estava lá. Quando a gente lê a Bíblia com mais cautela, com mais apreciação, nós percebemos certos detalhes. Ao lado de Jesus estava o único fiel e o traidor. Do seu lado direito estava o fiel, que ficou até o fim com ele, o acompanhou o tempo todo, inclusive no sinédrio. Foi a ele que Jesus falou: homem, aqui está a sua mãe, mulher, aqui está o seu filho. Foi a João que Jesus entregou os cuidados de sua mãe. Ele já estava na cruz. Foi o único. E do outro lado estava o seu traidor, aquele que iniciaria todo o processo da crucificação, Judas. Então você percebe que posição privilegiada não determina o nosso caráter, não determina se vamos ser fiéis ou não a Cristo. Há um salmo profético, Salmo 41, eu quero ler com você o versículo 9, para você ter ideia do sentimento de Jesus a respeito de Judas. É um salmo messiânico, fala de Jesus, salmo profético, e veja só o que Davi escreveu profeticamente, antes de Cristo nascer, antes da traição, logicamente. Veja como é que Cristo considerava Judas. Vamos ler? Salmo 41, 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Uma posição extremamente privilegiada. E aqui segue uma advertência para nós. Grave advertência. A posição que nós ocupamos não garante nada. Não garante nada. Experimentar essas coisas todas que um crente experimenta, as experiências que temos. Meus irmãos, observe a vida de Judas. Observe a vida de Judas. Judas andou com Jesus 3 anos. Judas viu Jesus realizando os milagres mais extraordinários. Inclusive aqueles que não foram registrados na Bíblia, como João diz. Ele viu isso. Ele não ouviu Jesus em um CD ou a história contada. Ele estava lá ao lado do mestre, ouvindo com ele. Judas certamente pôde conversar em particular com Jesus, tirar as suas dúvidas, falar das suas angústias. Foi aconselhado particularmente por Cristo, provavelmente. Há uma posição mais privilegiada que essa, algum de nós experimentou isso. Judas experimentou, e ainda assim o traiu. O que nos mostra, meus irmãos, é que eu converso com crentes, e como eles estão enganados muitas vezes, porque baseiam a segurança deles, porque experimentaram algumas coisas, tiveram algumas experiências, porque falaram algumas coisas, porque algumas orações foram ouvidas, porque tiveram alguns milagres, porque fazem parte de tal família, porque fazem parte de tal igreja. Gente, isso não é nada. São justamente pessoas como essas que têm e podem trair a Cristo, têm o potencial e podem trair a Cristo. Justamente porque estão próximas, porque devem a Cristo, porque sentiram o seu amor, porque experimentaram a sua graça. Não são essas coisas que vão nos manter fiéis. E a grande ilusão da igreja moderna é achar que milagres, experiências, bênçãos, pode fazer as pessoas serem fiéis. Isso não pode fazer ninguém ser fiel. Isso ajuda, mas não determina.
A vida cristã, a fidelidade na vida cristã é uma luta pessoal contra a sua carne, contra o seu coração mau. Você tem que negar a você, porque senão você nega a Cristo. E não importa que privilégio você tenha, não importa se eu sou pastor, eu posso negar a Cristo se eu não negar a minha carne. Se eu não abrir mão das minhas ganâncias, se eu não abrir mão de sonhos perversos, se eu não colocar a minha visão no alto, em Cristo, na glória de Deus, eu vou traí-lo. Eu sei que posso traí-lo. E aqui vamos caminhar para a conclusão, que é justamente isso. Você e eu conhecemos crentes que tiveram grandes experiências com Deus, que foram alvos de milagres, que congregaram em igrejas maravilhosas, ouviram pregadores maravilhosos, fizeram coisas maravilhosas, são de famílias fiéis a Deus, e ainda assim se desviaram do caminho. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Há uma advertência para todos nós: isso não basta. Isso não basta. E aí nós voltamos de onde começamos? Lá na semana passada. O que nós precisamos é colocar a nossa fé na graça excelsa de Jesus e saber que ela nos basta e perseverarmos enquanto força e vida tivermos para chegarmos até o fim. É porfiando que o justo será salvo. E é hora, meus irmãos, de os crentes pararem de brincar de evangelho. É hora de nós pararmos de brincar de vida cristã. O diabo é um leão que ruge em derredor, esperando alguém para quê? Para devorar. E não pense que você está livre disso. Só estamos livres disso se ao invés do leão, que é o diabo, estivermos resguardados por aquele que é o leão de Judá, Cristo Jesus. Ore, clame a Deus, persevere na Bíblia, persevere na comunhão, ore pedindo a Deus que molde seu coração. Se há pecado, o menor que seja, lembre-se, tudo começa com um pequeno pecado aos nossos olhos. Quem não trata os seus pecados, quem não nega a sua carne, nega a Cristo, trairá o Senhor. E eu espero que nem eu nem você sejamos os traidores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Por favor, curve sua cabeça. Fale com Deus. Ore ao Senhor. Assim como eu, clame por misericórdia. Na semana que vem nós vamos tratar de um único versículo. Jesus Cristo disse que... Deixa eu achar o texto para não falar errado. Jesus Cristo falou o seguinte: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Traidores sempre haverá. É impossível que não haja. Vamos clamar a Deus para que não sejamos nós, para que não seja essa igreja, para que não seja eu e nem você. Faça essa oração. Ore ao Senhor.
Vamos ficar de pé. Vamos cantar a nossa fé. Novamente cantaremos o hino 177. Firmeza, firmes nas promessas de Jesus. E é isso que nos faz firmes. Saber que apesar de nós, o Senhor nos sustenta. Então cante isso com alegria no seu coração, sabendo que você pode traí-lo, mas que se estiver nele, você estará firme. A segunda estrofe será cantada apenas pelas vozes femininas e a terceira as vozes masculinas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, ao Senhor nós rendemos graças, porque sabemos que a nossa garantia está no Senhor. Apesar de nós, das nossas falhas, do nosso potencial para o pecado, é o Senhor quem nos sustenta, quem nos ampara, quem nos alimenta, que desvia os nossos pés de tropeços. Por isso nós louvamos o nome do Senhor. Mas clamamos com sinceridade, ó Pai, por sabermos quem somos, por conhecermos os nossos pecados, por entendermos como funciona o nosso coração. Sabemos, ó Pai, que somos perigosos. Então clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Sabemos que sempre na história da igreja, na história do seu povo, haverá traidores, aqueles que negam o seu nome, os apóstatas, os falsos profetas, os que provocam escândalos. Nós sabemos que, como a sua palavra diz, é impossível não existir esse tipo de coisa e de pessoa. Mas nós clamamos ao Senhor, por misericórdia, Pai,
por graça, nos livra de sermos estes. Nos livra de sermos traidores. Nos dá a disposição de negarmos-nos a nós mesmos para não negarmos a Cristo. E que ainda que essas características de Judas sejam também as nossas características, o Senhor, por sua graça, nos defenda, ó Pai, das ciladas do maligno. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.